Hoje você vai conhecer uma lenda. Conheça o Sparviero, gavião em italiano. Uma aeronave, no mínimo, marcante e que fez história durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Nossa jornada de hoje é através da bela Itália, mais especificamente no Lago de Bracciano, próximo a Roma, onde está o Museu Histórico Aeronáutico Italiano. Um museu riquíssimo e que te encanta. Esse é o Museu Aeronáutico Italiano, que fica às margens do Lago Bracciano, como você acabou de ver aí nessa imagem. Hoje nós vamos visitar este museu, que tem exemplares raros e únicos de aviões italianos usados, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá! O museu, que pertence à Regia Aeronáutica Italiana, ganhou uma revitalização recente e, ao visitá-lo, fomos surpreendidos pela quantidade e pela qualidade do que está exposto. Dentro do nosso roteiro de turismo histórico pela Itália, visitamos pontos icônicos e a cada ida à Itália nós acrescentamos uma atração que descobrimos ou que fomos informados que estão disponíveis à visitação para o nosso grupo enriquecer ainda mais a sua jornada. Foi com esse intento que visitamos o Museu Histórico Aeronáutico em Bracciano. Esperávamos um museu pequeno com alguns aviões raros e uma visita rápida, mas o que descobrimos foi no mínimo surpreendente. O museu acabou de ser revitalizado e está espalhado em vários galpões onde estão expostos aviões modernos utilizados pela Regia Aeronáutica Italiana, como o F-16 americano usado pela Regia Aeronáutica, o Panavia Tornado e até o AMX, um avião produzido em parceria com o Brasil e amplamente utilizado pela Força Aérea Italiana. Em outros galpões, encontramos peças históricas que vão desde a Primeira Guerra Mundial, com aviões marcantes e revolucionários, até chegarmos à Segunda Guerra Mundial, aonde estão as joias principais dessa belíssima coleção exposta em Bracciano. A história da aviação está ali contada, ao vivo, e valorizando algo que nós, brasileiros, não valorizamos tanto: a aviação e o combatente italiano. Este é um fator que precisa ser desmistificado. Como os italianos trocaram de lado durante a Segunda Guerra Mundial, como haviam feito na Primeira Guerra Mundial, eles foram taxados pela história e pelos interessados como combatentes de segunda categoria. O italiano não é visto de maneira geral como um bom combatente. Mas, ao visitar o museu, ao ver esses aviões e procurar saber um pouco mais sobre a história de cada um, você passa a ter uma visão diferente sobre o combatente italiano, especificamente aqueles da aeronáutica. Aqui no canal eu já narrei histórias incríveis desempenhadas por comandos italianos, como o afundamento de navios britânicos na Baía de Suda pelos comandos italianos em mini-barcos explosivos. Aqui no canal eu narro esta história do ataque à Baía de Suda. E este é só um exemplo de como os italianos são corajosos e destemidos. Em meio a tantos aviões históricos, raros, que você não vê em qualquer lugar, a silhueta corcunda do Sparviero se destaca. O seu desenho único, os seus 3 motores e a sua imponência nos atraem logo de cara. O Sparviero foi um avião que marcou muito a história da Regia Aeronáutica. Ele foi usado amplamente como avião de reconhecimento, ataque ao solo e, por fim, como torpedeiro. E foi com esta configuração de ataque com torpedos que ele teve o seu maior sucesso durante a guerra, afundando milhares de tonelagens de navios britânicos, tanto no Mediterrâneo quanto também no Oceano Atlântico. O Sparviero surpreendeu os ingleses, e a sua silhueta corcunda era temida
pois era um avião rápido, bem armado, e seus 3 motores lhe davam uma estabilidade total na aproximação para o lançamento do torpedo. Vamos saber um pouco mais da história do SM-79 Marchetti, o Gavião, ou melhor, em italiano, Sparviero. O Savoia Marchetti SM-79 foi um transporte rápido que bateu recordes e foi convertido para uso militar, tornando-se o bombardeiro italiano mais comum e possivelmente a aeronave italiana mais conhecida da Segunda Guerra Mundial. No período entre guerras, o design de aeronaves estava muito ativo na Itália e algumas aeronaves muito rápidas foram criadas. Uma delas, o Mach M39, venceu até mesmo o prestigiado Troféu Schneider em 1926. Foi nesse ambiente de sucesso que a companhia Savoia criou alguns hidroaviões muito interessantes sob a liderança de Alessandro Marchetti, o principal designer desde 1922. Em 1933, Marchetti mudou o foco da empresa para aeronaves terrestres e iniciou o que se tornaria seu projeto mais famoso, o SM-79. Esta criação foi uma aeronave trimotora com linhas limpas e recursos modernos e, em 8 de outubro de 1934, em seu primeiro voo, alcançou uma velocidade muito boa de 360 km por hora. Mas isso estava longe de ser seu potencial total e, após uma troca de motor para os definitivos Alfa Romeos, o protótipo voou novamente em 5 de abril de 1935, alcançando mais de 400 km por hora, uma velocidade impressionante para uma aeronave desse tamanho. Até esse ponto, o S-79, mais tarde renomeado SM-79, era um empreendimento privado, mas a Regia Aeronáutica, a Força Aérea da Itália, estava de olho e logo esses bons resultados despertaram sua curiosidade. O protótipo foi enviado ao Centro Experimental da Força Aérea em Monticello em 14 de junho de 1935 e avaliado. Em seu percurso civil, o que logo se seguiu foram os primeiros de um grande número de recordes de velocidade. No mundo militar, teve um começo difícil como o SM-79B, uma versão bimotora que havia sacrificado o motor central para incorporar o nariz envidraçado para o bombardeiro, sendo rejeitada pela Força Aérea Italiana. Mas apesar disso, negociações secretas entre a Savoia e a Regia Aeronáutica continuaram e uma versão militar do SM-79 com os 3 motores originais foi criada. Distinguida pela letra M, essa versão era bastante diferente da original e voou pela primeira vez em 7 de julho de 1936. Era alimentada por 3 motores, Alfa Romeo 126, muito confiáveis, um motor radial refrigerado a ar de 9 cilindros, capaz de produzir 780 cavalos de potência ao nível do mar. Tinha uma tripulação típica de 6 pessoas, 2 pilotos, um engenheiro de voo, um operador de rádio, um bombardeiro e 1 ou 2 artilheiros, dependendo da função e da versão. Tinha uma fuselagem redesenhada para permitir a adição de uma de suas características mais notórias, a corcunda atrás do cockpit, criada para abrigar um compartimento de armamento com 2 metralhadoras Breda Safat de 12,7 mm, uma fixa voltada para a frente e operada pelo piloto através de um gatilho na coluna de controle e a outra em uma montagem flexível voltada para trás. Essa corcunda levaria aos seus apelidos de Corcunda e Corcunda Maldita entre as tripulações italianas, embora esses não pareçam ter tido uso generalizado na época, especialmente o último, que pode ter tido origem britânica. O apelido oficial era Sparviero. Em 12 de fevereiro de 1937, os primeiros 3 SM-79s chegaram à Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, e foram rapidamente colocados em uso. Sua introdução foi um sucesso, e logo mais estavam a caminho para ajudar o lado nacionalista. Durante aquela primavera, o SM-79 operou na Espanha com quase total impunidade, bombardeando alvos bem atrás das linhas republicanas e, apesar de operar sem escolta,
conseguiu escapar dos caças inimigos devido à sua excelente velocidade. Sua impunidade era tal que a primeira perda operacional não ocorreu até março de 1938, mais de um ano após sua chegada à Espanha, e foi causada por uma colisão no ar. No final, cerca de 100 SM-79s foram enviados à Espanha para ajudar a causa nacionalista, e as perdas foram muito leves. Poucos dias após o fim da Guerra Civil Espanhola, a Itália invadiu o Reino da Albânia e facilmente superou qualquer oposição. Agora, se fizermos um balanço da vida do SM-79 até este ponto, tanto militar quanto civil, é bastante fácil ver por que os italianos estavam tão fascinados pelo Sparviero. Além disso, a propaganda fascista garantiu que todos soubessem, dentro e fora das fronteiras, que a Itália tinha o melhor bombardeiro médio do mundo. Naturalmente, o SM-79 foi construído em número crescente e mais unidades foram equipadas com ele. E foi assim que, em 10 de junho de 1940, a Itália decidiu declarar guerra à França e à Grã-Bretanha. Apesar de um longo período de preparação, os italianos estavam mal preparados para a guerra que se aproximava. A prova disso é a situação geral da Força Aérea Italiana. Nesse ponto, a Regia Aeronáutica tinha 612 SM-79s à disposição, tornando-o o mais comum de todos os tipos de bombardeiros. No entanto, apesar de todas as suas virtudes, o Sparviero era um projeto de 1934 e estava envelhecendo. No departamento de aeronaves de caça, as coisas estavam muito piores, com a grande maioria sendo biplanos, obsoletos, CR-32 e um número menor de CR-42 mais novos. Como bombardeiro, o SM-79 esteve ativo em todas as frentes. No entanto, logo ficou claro que as coisas haviam mudado desde a Guerra Civil Espanhola. Um exemplo claro foi quando, em 22 de junho de 1940, 2 caças biplanos britânicos, Sea Gladiator, baseados em Malta, interceptaram um único SM-79. As palavras do tenente de voo George Burgess dão uma melhor descrição do que se seguiu. O inimigo se revelou um único SM-79, presumivelmente em uma missão fotográfica. Ele veio direto pelo centro da ilha de Gozo, e desta vez estávamos 2.000, 3.000 pés acima dele. Consegui me posicionar bem atrás dele e disparar contra o motor esquerdo. A aeronave pegou fogo e caiu no mar da Califórnia. Embora o Gladiator fosse um biplano e, por definição, obsoleto no início da Segunda Guerra Mundial, vários SM-79s foram perdidos em ataques do caça britânico. E as coisas pioraram consideravelmente quando os Hawker Hurricanes começaram a aparecer em maior número no final de 1940. Além disso, os italianos logo descobriram que o bombardeio horizontal era altamente ineficaz contra navios militares. Como tal, na primavera de 1941, o SM-79 estava sendo usado principalmente como bombardeiro noturno, e algumas unidades começaram a se converter para o novo Cante Z-1007. Mas isso não foi o fim para o bombardeiro italiano, pois enquanto isso, em 6 de agosto de 1940, um grupo de 5 SM-79s, adaptados para transportar torpedos, foi enviado para o norte da África. Estes eram muito semelhantes à versão original do bombardeiro, mas com o compartimento de bombas convertido em um tanque de combustível e a bolha do bombardeiro removida. No dia 15, essa unidade experimental foi enviada para um ataque contra a frota britânica em Alexandria. O ataque foi um fracasso, pois nenhum dano foi alcançado e uma das aeronaves não retornou. Mas apesar desse revés inicial, os 4 torpedeiros restantes continuaram aguardando uma oportunidade, e na noite de 17 de setembro, uma se apresentou quando o cruzador pesado HMS Kent foi enviado para bombardear Bardia, na costa da Líbia. Aproveitando a noite como cobertura, os SM-79 se aproximaram sem serem vistos e conseguiram atingi-la na popa com um único torpedo. O dano foi enorme e ela teve que ser rebocada de volta para Alexandria,
passando mais de um ano sendo reparada. Além disso, nos meses seguintes, os cruzadores leves HMS Liverpool e HMS Glasgow também foram torpedeados e gravemente danificados. Esses foram resultados muito encorajadores, considerando os meios limitados usados, e levaram a um grande foco em transformar o SM-79 em um torpedeiro. Até o final do ano seguinte, a Itália tinha cerca de 150 torpedeiros SM-79, e esse número permaneceria constante até o final de 1942, quando perdas esmagadoras os reduziram para cerca de 60 antes da Itália assinar o armistício em setembro de 1943. O SM-79 Sparviero teve um impacto tão grande durante a guerra e ficou tão impregnado no imaginário histórico da Itália que até hoje ele encontra ressonância em obras culturais, como livros e até nos quadrinhos. Por exemplo, lá no Museu de Bracciano tem uma livraria ao final, e eu comprei este livro, Como Folha ao Vento. É uma história em quadrinhos da aeronáutica italiana. E o personagem principal é o SM-79 Sparviero. Mas se você falar, puxa, eu queria ler, não vou ter condição. No Brasil foi lançada uma obra, o Mr. No, um personagem dos fumetti italiano. Este almanaque com histórias do Mr. No foi lançado pela editora 85 e traz uma das principais histórias deste almanaque, que tem várias histórias de guerra, como Ardenas 75, mas a história principal traz o personagem Mr. No exatamente pilotando um SM-79 Sparviero. Uma belíssima surpresa ler este gibi e encontrar aqui uma referência ao Sparviero. Como torpedeiro, o SM-79 se saiu muito bem graças à sua velocidade e estabilidade. Apesar de enormes problemas com a qualidade dos torpedos, as unidades Sparviero enviaram mais de 80 navios ao fundo e danificaram aproximadamente outros 100. Além disso, muitos pilotos que voaram no SM-79 estavam entre os aviadores italianos mais famosos da guerra. Ases de torpedo, como eram conhecidos na Itália, eram celebrados no mesmo nível que os ases de caça. Comparando o SM-79 com o bombardeiro médio britânico mais comum da época, o Vickers Wellington, podemos ver que em 1940 eles eram bastante semelhantes, apesar de uma vantagem importante em velocidade para o bombardeiro italiano. Como o Sparviero voou pela primeira vez cerca de 2 anos antes do bombardeiro britânico, essa comparação reforça ainda mais quão revolucionária a aeronave italiana tinha sido. Mas, incrivelmente, apesar de sua importância, o SM-79 permaneceu praticamente inalterado durante a guerra, ao contrário do Wellington, que foi amplamente atualizado. A única evolução real foi o SM-79-3, ou BIS, que foi introduzido no início de 1943 e apenas cerca de 100 deles foram construídos. Essa falta de melhoria no SM-79 é parcialmente explicada pela esperança colocada em aeronaves mais novas, como o SM-80 e 4, que deveriam substituí-lo, mas não conseguiram. Outra falha significativa associada ao SM-79 e à indústria aeronáutica italiana em geral foi a produção extremamente lenta. O Sparviero foi o bombardeiro italiano mais produzido da guerra, com um total de 1.314 unidades. Como ponto final de comparação, em um período menor de tempo, a Grã-Bretanha produziu mais de 11.000 Wellingtons. O SM-79, em sua capacidade civil original, é e sempre será uma aeronave verdadeiramente notável. Mas devido a esse histórico, herdou algumas características curiosas. Uma era que tinha uma capacidade de frenagem limitada. Seus freios eram alimentados por uma garrafa de ar comprimido que tinha que ser recarregada antes de cada missão, e as tripulações tinham que ter cuidado para não frear excessivamente enquanto taxiavam. Outra era que, quando era necessária resistência em vez de velocidade ou alcance, ocasionalmente as tripulações economizavam combustível desligando o motor central, pois isso não criava nenhuma assimetria no empuxo,
e o bombardeiro italiano era perfeitamente capaz de voar com 2 motores. Uma última era que a porta abria de uma maneira que se tornava as escadas para subir nele. De qualquer forma, o Sparviero é possivelmente a aeronave italiana mais conhecida da Segunda Guerra Mundial, e por boas razões. Caminhar entre essas preciosidades, para quem gosta de história militar, é um privilégio. Eu já estive em vários museus da aviação, como o de Hendon, o de Belém, em Praga, o Hendon em Londres, enfim. Mas esse museu ele tem uma característica, ele surpreende. Vale a pena, viu, você se programar para vir aqui em Bracciano, conhecer de perto estas máquinas que estão aqui expostas e toda a história da aviação que é representada ao longo dos hangares que compõem o museu. O ano que vem estaremos aqui, novamente, com um grupo, visitando Monte Cassino, a Caserta, Anzio, o local onde Mussolini foi resgatado num aviãozinho desse aqui, ó, que é o Fissler Storch, que é o Gran Sasso. E aqui a gente está a caminho do norte, onde o Brasil lutou, Montese, Monte Castelo, Bobbiano, etc. A sua vaga está garantida, mas você tem que entrar em contato o mais rápido possível para que você venha conosco nessa marcha dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial aqui na Itália. Te espero. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a aeronáutica italiana na Segunda Guerra, em especial a esse belíssimo avião, o SM-79 Sparviero. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção, eu volto logo com mais histórias. Até mais.